Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Age Conecta. A Age Conecta é um programa de empreendedores, porque faz parte do quadro da AGE, que é a Associação dos Jovens Empresários de Balneário Camboriú. Então nós convidamos aqui os nossos associados, de repente algumas pessoas de fora, mas mais os nossos associados. Para quê? Para falar sobre os produtos, os serviços deles e os seus desafios e também inspirar vocês a poderem conduzir a sua vida empresarial de uma maneira cada vez melhor. Quem sabe faz ao vivo e gaguejar faz parte. Meu nome é Paola Araújo, sou presidente da AGE, Associação dos Jovens Empresários, e ao meu lado tem a nossa diretora. Olá pessoal, sou a Kelly, muito prazer. Meu primeiro programa, muito feliz em estar aqui com vocês hoje. E eu sou responsável pela gestão de pessoas aqui da AGE, eu trabalho como coach de carreira. Maravilhosa. Ela fez assim, ó, uma limpa aqui na AGE, tá, gente? Então, se ela fez isso na AGE, com certeza na empresa de vocês vai fazer também. Só que esse programa não é sobre nós, né, Kelly? Não mesmo. Então, a gente vai ter que apresentar a nossa associada de hoje. Maravilhosa. Muito bom. Um assunto, inclusive, que eu adoro. Quero tirar todas as dúvidas. Então, quando ela veio até nós, ela tinha chegado em Balneário, eu acho que fazia uma semana, poucos dias. Mais ou menos. Mais ou menos. E agora, ela já chegou chegando, né? Já chegou direto para os eventos da AGE. Óbvio que é um dos melhores grupos de networking aqui de Balneário Camboriú e é uma associação sem fins lucrativos, ou seja, nós estamos aqui para auxiliar os empresários nos desenvolver, né? Fazendo isso tudo de coração, né, Kelly? Isso mesmo, né? Então, com o intuito de fomentar o empreendedorismo, o desenvolvimento, a capacitação dos nossos empresários. Vamos apresentar a nossa associada? Vamos sim. Com vocês, Tati Amaral. Aê! Uma salva de palmas para ela. Bom, é presente. Ela veio aqui, gente, para falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que é a dificuldade de muita gente que está nos assistindo. É mesmo. A parte financeira, investimentos. Porque às vezes tu pode até estar com a tua vida organizada, mas será que você está investindo da maneira correta? Então a Tati veio aqui hoje para nos dar esse show de investimentos. Agradeço, Paola, agradeço, Kelly. Muito... Se apresente para o pessoal, fala um pouquinho mais de você, quem você é. Eu sou a Tati, assim como a Kelly, a primeira vez aqui, no caso ela está apresentando, é a minha primeira vez sendo apresentada. Então, desculpe qualquer coisa, qualquer nervosismo. Eu sou assessora de investimentos, mentora financeira, já trabalho na gestão financeira há mais de 5 anos, empreendedora, produtora rural, enfim. Assim como muitos, a gente acaba tendo um longo currículo pela frente. Pode ficar tranquila, Tati, porque assim, ó, muitas pessoas podem estar olhando e pensando, ai, nossa, ela tá nervosa, mas cara, tu ter coragem de vir num programa que passa na TV ao vivo, em Balneário Camboriú e região, e mais um monte de cidades que eu nunca lembro quantas são, e depois a minha produção vai me passar aqui na minha orelha para eu lembrar, porque não é fácil tu encarar os teus medos, os teus desafios e se permitir poder comunicar tudo aquilo que tu sabe, que eu sei, conheço ela, sei tudo que ela tem de conhecimento, mas vem o nervosismo, né, Tati? Mas pode ficar tranquila, tá? A gente tá contigo, nem ela tá gelada. Eu realmente tô acostumada a gravar story, a gravar pra Instagram, mas gravar pra TV é a primeira vez mas e tá aqui é igual, tudo ó, bem. Não tem ninguém ali, tá vendo alguém? Não, tudo tem a primeira vez. E, inclusive, finanças também, falar de investimento também tem a primeira vez. Então, a gente tá aqui pra falar sobre isso. Legal. Mas começa contando um pouquinho da tua história, né? Porque você falou aí produtora rural. Você sempre trabalhou com isso ou você fez uma transição de carreira? Como é que foi, Tati? Eu fiz 2 transições de carreira já. Na verdade, como empreendedora, a gente acaba fazendo de tudo um pouco, né? E se identificando e se conectando um pouco mais com alguma área. Então, eu venho do direito tributário, trabalhei já com a parte tributária empresarial. E aí daí também me apaixonei pelo agro, acabei indo para o agro, virei produtora rural, mexendo com gado, gestão financeira de fazenda. Olha só! Um tempinho! Isso que é mulher, Brasil! Já tive essa volta aqui, não é à toa, aliás. Não tá, tem um propósito, Tem um propósito, já viu muito barro aí. Mas
durante um tempo, eu percebi que eu queria impactar mais a vida das pessoas. O meu trabalho ali na fazenda era eu, o gado e o meu peão, e tá tudo bem. Mas eu vi que eu queria mais propósito realmente no que eu fazia. E vi na assessoria financeira e na mentoria financeira uma oportunidade aí para poder ajudar mais pessoas a encontrar o seu propósito, a sua liberdade e cada vez mais crescer por meio de investimentos. A gente parece que tem vários mitos, né, sobre investimento. Principalmente aqui na região de Balneário Camboriú, que é a galera fica transitando muito e tal, e a gente tem que confiar muito, eu acho, né? Tem muita segurança, assim, quando a gente vai tratar de investimento, para ver com o que a gente está fazendo. Qual o maior desafio que tu acha, assim, que a pessoa enfrenta nessa parte de investimento? Paula, eu acredito que o maior desafio é mais interno. A gente enxerga muito dinheiro e investimento como algo, às vezes, ou para ganhar rápido, né? A gente busca o alto retorno, ou até o dinheiro como algo sujo, como a gente ouviu muitas vezes ali, quem tem dinheiro não acaba pisando no outro, tá rico porque fez alguma coisa errada. E a gente foi crescendo com esses mitos. Então, quando a gente olha para dentro e enxerga o dinheiro como algo positivo, como ferramenta para conseguir, às vezes, liberdade, tempo, a gente entende que o dinheiro e qualquer forma de investimento, seja imobiliário aqui na região, ou investimento financeiro, que é o mais o meu foco, enxerga isso como uma ferramenta de fato e como algo libertador, e não mais como algo sujo, como a gente acreditou ao longo do tempo. Então, penso que hoje, pela minha experiência, essa é a maior dificuldade e desafio a ser superado pela maioria dos investidores. E nós temos, nós temos dois públicos, né, que provavelmente você atende, aquele que vai começar e que nunca investiu e aquele que já tem um pouco mais de conhecimento, né? Então minha pergunta é para essa pessoa que vai começar a investir. Às vezes ela pensa assim, poxa vida, né, mas mal sobra dinheiro para pagar aqui o resto das minhas contas no final do mês, como assim investir? Talvez é uma realidade distante para algumas pessoas. Qual que seria a sua dica, assim, então, para essas pessoas começarem a ter ali um dinheirinho, para começarem a investir e tudo mais? Kelly, essa é muito comum, porque as pessoas entendem que investir é como que sobra, como você mesmo falou. Mas na verdade a gente tem que mudar essa mentalidade. Perfeito. Então, encarar o investir como se pagar primeiro. Então, se organizar financeiramente não é ter tudo em dia sempre e anotar cada cafezinho que sai. É entender a tua relação com o dinheiro e entender por que eu estou investindo, por que eu estou guardando ali 5% que seja do que entra, né? É o que eu estou comprando do futuro. Então, eu estou deixando de gastar agora, mas estou comprando a minha liberdade, um passinho ali, às vezes, para sair do CLT e para eu empreender. Então, tem que ter isso muito claro para conseguir se pagar primeiro antes de qualquer outro boleto que tem ao longo do mês. Eu acho que tanto a pergunta que eu te fiz, quanto a pergunta que a Kelly fez, tem muito a ver com a tua área de atuação, né? Porque me parece que seja um pouco de crenças limitantes, talvez, com essa relação com o dinheiro, né? Sim, eu trabalho bastante isso também nas mentorias, né? Especificamente com crenças de forma geral, mas a gente acaba entrando no dinheiro porque eles ficam com medo de crescer, de expandir o negócio deles, de contratar profissionais. Então tudo isso está atrelado a essas crenças financeiras, com certeza. E todo mundo tem, né? A gente precisa descobrir elas para a gente poder prosperar, com certeza. Exatamente. É muito comum as pessoas aumentarem a renda, e você com certeza já trabalhou muito isso, mas os gastos aumentarem em proporção igual, porque não sabe ter o dinheiro na conta, entende que dinheiro na conta é algo negativo. Então tem que trabalhar essa crença, né? E tem muito a ver com a mentoria que eu trabalho, que é voltada para alcançar essa liberdade interna primeiro, para depois financeira. Eu ia te perguntar isso agora, se a mentalidade financeira tinha alguma coisa a ver com a liberdade, porque eu acho que a gente fica muito preso quando a gente está desorganizado, né? Eu quero saber qual é a tua leitura sobre isso. O que eu enxergo como liberdade tem muito a ver com disciplina e responsabilidade. Eu entendo isso como um triângulo, né? E quando a gente muda a nossa mentalidade em relação ao dinheiro, buscando uma mentalidade de riqueza, de eu estou deixando de gastar algo agora de maneira impulsiva muitas vezes, ou porque para mim é costumeiro, ou mais cômodo até, e estou me planejando para o futuro, isso é liberdade. Então é você optar por abrir mão do agora para conquistar algo no futuro. Isso tem que ter muito claro. Se a gente não tem isso muito claro na nossa, ali num plano, num mapa, e principalmente na nossa cabeça,
fica difícil realmente, pô, por que que eu vou deixar de gastar com uma bolsa agora que vai me dar às vezes um status ou um prazer momentâneo, em vez de investir ali esse valor para um futuro que pode ser daqui 5 anos. É longe, né? Então tem que ter muito claro essa meta, o que é liberdade para mim, e ter essa relação para o futuro. Então tu ajuda as pessoas a colocarem essas metas, a terem mais clareza dessas metas. É isso? Explica um pouquinho mais como que é o teu trabalho do dia a dia de consultoria financeira e investimentos. Exatamente, Kelly. Eu traço um mapa com a pessoa, né, a gente vai conversar, vai entender. Claro, vai ter planilha, né, é inevitável ter planilha ali na questão de números, mas eu brinco que planilha e app de finanças é mais uma ferramenta. Você tem que entender a sensação por trás disso. Você, como psicóloga, você sabe bem, todo comportamento tem uma sensação por trás, né? Então, o que eu costumo falar é o que é essa ação sua, esse seu comportamento de gastar, às vezes de colocar no carrinho ali da Shopee ou da Amazon e ficar comprando desesperadamente, qual que é a sensação que isso desencadeia em você? E aí transformar, você parar, analisar isso e entender que se você parar de gastar ali, se você poupar esse dinheiro, relacionar isso com uma sensação boa, que provavelmente ali nesse tema que a gente está trazendo é a liberdade, né? Então, entender que aquele valor que você está deixando de gastar, você não está só deixando de gastar, você está investindo no seu futuro. Perfeito. Legal, é um trabalho muito além, como você mesmo falou, né? De só planilhar, separar lá a pessoa física da jurídica, mas é um trabalho mental mesmo que você faz com as pessoas, né? De acompanhamento, de entender objetivos, de quebrar essas crenças, porque no fundo é isso que importa, né? Não adianta eu ter minhas planilhas lá bonitas, saber onde eu estou gastando, mas não conseguir mudar aquele meu comportamento, né? Eu falo por mim, eu sei que muitas pessoas pensam do mesmo jeito que eu sou muito insegura quando se trata de investimento, né? Então, como é que a pessoa faz para ela ter segurança, assim? Qual é a segurança que tu traz para os teus clientes em relação a isso? Para quebrar essa insegurança e poder abrir mão, né, de comprar uma bolsa para fazer um investimento. Porque as pessoas, falta clareza e direcionamento. E eu acredito que o principal é a segurança. A segurança ela é praticamente o pilar mais importante, né? E quando a gente fala em investimento, seja desde a organização financeira básica até investimentos mais complexos, a gente está falando de planejamento, né? Planejamento financeiro, que é um pilar ainda muito pouco falado no mercado, mas está cada vez mais em alta, porque não é só investir, não é investir em bolsa ou no CDB 100% do CDI, que é o mais comum, não vou entrar aqui na parte técnica, mas é a questão do planejamento. Então não existe uma receita de bolo, claro, né? Mas o que eu brinco, as pessoas têm medo de investir porque acham arriscado. Mas na verdade arriscado, quando a gente olha, é deixar o dinheiro parado no banco, ou muita gente que eu conheço, inclusive, ainda tem dinheiro em espécie, né? E tá tudo bem. Mas isso é arriscado duplamente, né? Porque você ainda tem o risco do roubo. Só que quando a gente olha para o cenário, principalmente brasileiro, a gente pega 10 anos atrás, R$100 você saía com 10 sacolas no mercado. Hoje você mal sai com 3. Né? Então, isso que a gente chama de perda do poder de compra é muito arriscado. E é mais arriscado ainda, porque você trabalha a vida inteira, junta seu dinheiro, chega ali, tá ali com 40, 50 anos, conseguiu juntar uma quantia boa, mas quando você vai ver nos seus 60, esse valor que você juntou ao longo da vida já não tem o mesmo valor. Então, isso é arriscado, você está perdendo dinheiro de fato. E para você investir de maneira mais segura, você precisa de fato ter alguém que te acompanhe, que te direcione. E aí a gente tem vários ativos, vários produtos no mercado, mas o foco não é produto, é trazer uma carteira que faça sentido para você, que vai conversar com o teu eu do futuro, né? Então, você pode ter um perfil mais agressivo, que vai topar o sobe e desce da ação, e do outro lado você pode ter um perfil mais conservador, que vai querer só os juros compostos, né, que a gente chama do juros sobre os juros, e nesse sentido a pessoa talvez não vai ter um retorno tão alto ao longo do tempo, mas para ela está tudo bem. Então não tem uma receita de bolo, mas a gente tem que trabalhar o que ela quer e o que ela o que ela aguenta ali na realidade dela financeira também. E quais são as maiores dificuldades assim que as pessoas enfrentam na hora de investirem o dinheiro delas, na sua opinião? Kelly, da minha experiência e do que eu entendo, a maior dificuldade é a mentalidade. É entender que você está realmente abrindo mão de algo agora para conquistar algo no futuro. Então, quando a gente entra
Quando a gente entra na questão financeira e de investimento, as pessoas elas tendem a querer tudo muito rápido, né? E achar que ou se você está investindo ali vai ser algo muito... preza muito pela segurança, ou pelo retorno muito alto. Mas na verdade é um trabalho de planejamento. As pessoas têm que olhar para dentro, entender o que elas querem, entender a meta de vida não só financeira, né? Às vezes quer ter um filho, tem isso como sonho, mas isso também tem impacto financeiro, né? Então, muito absurdo. Então as pessoas têm que entender isso, olhar para dentro, fazer esse trabalho, né? E aí a partir disso ter essa clareza, porque a partir dessa clareza os investimentos são só uma ferramenta para alcançar isso. Tati, eu tô te escutando agora e eu fiquei até um pouco instigada, assim, de investir. Até um pouco, olha a conservadora, né? Eu tenho dinheiro guardado das duas maneiras, como você falou, tanto no banco quanto em espécie. Eu sou meio antiquada, talvez. E eu tenho muito receio de investimento. Pra mim, que sou conservadora, assim, né? Como se eu fosse marcar uma reunião contigo amanhã, como é que eu faço? Primeiro, como é que eu faço para entrar em contato contigo e agendar essa mentoria? E quais seriam os passo a passos que tu teria comigo se eu escolhesse que você fosse a sua assessora. Assessora de investimento? Bom, já está mais que convidada para ser minha cliente, com certeza. O passo a passo eu tenho o meu WhatsApp, vou deixar aqui para vocês. E Instagram é Tati Amaral Finanças, então também bem tranquilo. Ali também tem o link para o WhatsApp. Tati Amaral Finanças. Tati Amaral Finanças. Que é o Instagram. E aí você vai entrar ali em contato comigo, meu WhatsApp ele é profissional e pessoal. Mas a gente vai agendar uma conversa. Eu gosto primeiro de fazer um bate-papo bem tranquilo, seja online ou num café. Eu gosto muito da personalização, então sentar, conversar, entender. Eu trato finanças como humanidade, eu não trato finanças como números. Então o foco é a gente conversar, entender você e o teu perfil. E aí sim, você vai me falar, Tati, eu tenho tanto em dinheiro, tanto no banco, eu trabalho no banco X, no banco Y, eu tenho isso de objetivo de vida. A gente vai realmente fazer um bate-papo de amigas e aí, a partir daí a gente vai ver o que é melhor para você. Às vezes fazer a mentoria, ou às vezes já ir direto para a assessoria e começar a montar uma carteira já mais robusta para você. Esse primeiro bate-papo é bem tranquilo, sem custo, então assim, é pra gente começar uma relação mesmo. E qual é a diferença agora, desculpa Kelly, talvez tu quisesse fazer alguma pergunta que eu te conheço. Mas não, eu ia fazer a pergunta que você vai fazer. Qual é a diferença de investimento, da consultoria e da assessoria? Amiga. Elas estão em sintonia perfeita, gente. Inclusive estão me deixando mais calma. Que bom! A assessoria de investimento hoje é o meu papel principal, né? Assim, a minha profissão principal, que eu vou ser meio que a sua planejadora. Então a gente vai trabalhar a tua carteira, se você já tem investimentos, se você já tem um dinheiro guardado, a gente vai trabalhar para alcançar os objetivos no mercado financeiro de fato. E não só no mercado financeiro, eu também auxilio em investimentos em imóveis ou algum outro investimento que faça sentido para você. No meu caso também, no caso do gado, por exemplo. Então, várias formas de investimento que vão fazer sentido para você. Esse é o trabalho da assessoria. Eu faço pela XP, então eu sou hoje assessora vinculada à XP. E o meu vínculo é com você, eu só uso a plataforma da XP. Isso, óbvio, a gente vai conversar com mais detalhes. A parte da mentoria financeira, ela já é voltada para a sua organização pessoal. Então, entender de fato o teu fluxo de caixa pessoal, os teus sonhos, os teus objetivos. Entender, fazer realmente um acompanhamento ali de 3 a 4 meses que eu trabalho. Dentro desse período, a gente vai ter encontros quinzenais em que eu vou sentar com você e entender as tuas entradas, as tuas saídas, os teus objetivos e por que hoje você às vezes não consegue guardar tanto quanto você gostaria ou até poderia, mas realmente tem uma trava ali que aí volta para a questão das crenças, né? Então a gente vai esmiuçar isso ao longo desse período e a partir daí, você começando a guardar mais e investir mais, eu vou estar ali pronta para ser sua assessora financeira também. Tu trabalha essa parte de crenças, não? Trabalho. Mas não especificamente a crença, porque aqui a gente tem a Kelly que trabalha com isso. Daqui a pouco vocês podem fazer uma double, vocês duas, não querendo já conectar, sim, mas já aproveitando a deixa, porque esse programa é de empreendedorismo e conexões e a gente aproveita e conecta as pessoas. Sim, super conecta, porque às vezes o empreendedor que chega até mim, ele precisa se organizar financeiramente, ele precisa investir, então a gente acaba indicando, com certeza.
E vice-versa. Inclusive, a Kelly foi uma das pessoas que me deu esse pontapé para entrar de vez na mentoria, que eu já fazia, mas eu ainda estava meio receosa, e ela foi lá e falou, não, tá tudo bem, você, como empresária do ramo, você tem total autonomia para falar sobre isso, né? E autoridade também. Então, ela deu esse pontapé, então, inclusive... A gente marcou um café, porque marcou a gente faz café. muito isso entre os associados. Isso que é legal de estar na AGE, né? A gente incentiva muito essa troca, e aí a gente fez esse café, e aí eu comentei com ela, falei, tá, você já dá a consultoria, né? Então, por que não transformar ela numa mentoria também, né? E aí foi a ideia que ela teve para startar a mentoria dela. Exato. Muito bom. Gerando conexões. E eu tava por Ai. fora desse babado, sabia, gente? Ninguém me contou nada. Ninguém me ofereceu mentoria, ninguém me ofereceu consultoria. E a Kelly, inclusive, eu vou tomar um café contigo pra ver se tu já me... Te dou uma ideia de mentoria também, né? Vai que né, gente. Aproveita, qual é o teu arroba, Kelly? O meu é Kelly Nayara com y.carreira. YGW. Kelly com 2 L's Y, Nayara com Y, arroba... Aliás, ponto carreira, né? Ainda Até eu já me A confundi nossa tudo aqui. produção é muito eficiente. exato, já botou tá ali pra aí. galera. Tem 2LY, blá, blá, blá. É mais fácil assim. É. Ô, Muito Tati, deixa eu te perguntar. Eu mesma tenho ainda, né, crenças a serem trabalhadas sobre dinheiro, né? E assim, cada um tem um estilo, eu acho que uma forma como a gente lida com o dinheiro, né? A forma que a Paula lida é uma, a forma como eu lido é outra. Eu brinco que eu sou bastante gastadeira, né? Como é que a pessoa faz para ela identificar? Tem alguma forma que ela pode parar e começar a prestar atenção mais? Olha, acho que eu lido com escassez, eu acho que eu gasto demais, para ela se identificar um pouco mais com essa forma como ela lida com o dinheiro? Kelly, o que a gente faz, né? Tem ali alguns testes online, mas de maneira prática, como que a gente realmente percebe? E inclusive eu faço isso na mentoria. Conforme você for gastando, você vai se policiando e entendendo qual que é a sensação que você tem ao gastar, né? Então esse eu acho que é o primeiro ponto. Tem um objetivo também, né? É o objetivo. Então assim, pensando no caso mais... Vamos voltar para a bolsa. Vamos voltar Adorei pra o exemplo bolsa. da bolsa, né? Exato. Quero a bolsa agora. A pessoa se vive uma vez. Eu vou comprar, mas eu uma sonho. bolsinha. É uma bolsinha, que Capaz. que é uma bolsinha? Só uma bolsinha Que hoje, é? só uma calça Assim, amanhã, só uma blusa depois de amanhã. Só o blazerzinho agora que tá esfriando. É, nossa. capaz. Que eu Só do preciso, porque eu preciso. Vida ou morte? É vida ou morte. Então, Amor, assim, você tá ouvindo, né? então, assim, esse perfil você vai entender ao longo do teu processo realmente de autoconhecimento. E aí, a partir daí, você vai entender se você é mais gastadeira ou não. Tem gente que já é muito mão de vaca, e às vezes isso também não é bom, porque você deixa de investir em você, você deixa de aproveitar a vida, às vezes você já tem uma condição legal, mas por ser tão, né, segurar tanto dinheiro, você deixa de aproveitar, porque você esquece que o dinheiro é uma ferramenta, né, ele não é um fim em si mesmo. Então, tem que entender o teu comportamento, aí também acho que, penso que seja muito mais voltado para a tua área nesse quesito, mas falando financeiramente, você tem que analisar realmente as sensações por trás de cada gasto. Parar para pensar, né, que é isso que você está trazendo, tipo, porque às vezes a gente só vai no piloto automático e não para para ver no que a gente gasta, com o que a gente gasta, e esse comportamento como você está falando, né? Exato. Se eu gasto mais, ou se eu sou muito mão de vaca. Exato. Então, legal. É o autoconhecimento, a autopercepção, né? Entender o que significa para você estar gastando e estar gastando naquilo. Perfeito. Particularmente, eu sempre gastei muito, e aí é algo que eu aprendi a olhar para mim. Então, tudo que eu aplico foi algo que eu apliquei comigo primeiro. Que legal. Para poder falar para você, funciona, né? Então, eu olho muito dessa visão. Eu sou que nem você, gastadeira. Eu gosto muito de gastar com comida e experiências gastronômicas, mas eu entendi que tinha que ter um propósito para isso. Então, quando eu entendi isso, eu continuei gastando, só que eu deliberadamente defini uma porcentagem do meu orçamento para isso, que agora já não me faz mais mal ficar gastando nisso de maneira descontrolada, né? Então, todo mundo tem que entender qual que é o ponto que te leva a gastar naquilo ali que você se perde às vezes. Entender que não vai muito ter... bem, né? Pra quem gasta em comida. Agora engatou... não, e aí ela tá indo bem, achei que você estava falando que ela tá indo bem aqui no programa, porque ela engatou a quinta agora. Não, também. Ainda que dar umas gaguejadas, mas vai. Também. Muito bom. Gente, gaguejar faz parte, eu também gaguejo. Nossa. O importante é a gente comunicar e o pessoal de casa está aprendendo com a gente, porque
a gente não vem aqui para falar só de coisas boas, a gente quer falar das coisas erradas também. E pensa que desperdiça esse conhecimento todo guardado aí, né? Falando nisso, Tati, agora bateu a curiosidade. Em algum momento tu passou por algum desafio financeiro que te fez dar esse despertar? Ou tu sempre foi muito ponderada e foi levando na maciota as coisas até chegar hoje quando tu chegou? Ai, sinceramente, Paola, foi bem desafiador. Eu venho de uma família Ufa. que... Não, se ela me disse que foi fácil, eu disse, mas é só eu. Não, fica tranquilo que eu sou gente. Eu sou gente como todo mundo e a maioria das pessoas, inclusive. Vaca que tira região. Gastei com vaca demais. Eu venho de uma família que sempre, graças a Deus, ganhou muito, mas teve sempre a mentalidade de escassez. Então, tudo que entrava, saía, a gente nunca teve dinheiro, tudo muito difícil. E por muito tempo, eu achei que isso era o normal. Chegou até um momento que eu realmente, beleza, tá tudo bem, vou viver assim e tudo que entra sai. Mas eu não aguentava mais, não aguentava, não dava pra mim. E aí eu sempre estudando sobre gestão financeira e psicologia financeira, fui entendendo essa questão das crenças limitantes e comecei a me perceber. E fui percebendo que eu queria mais, que eu queria ter liberdade, que eu queria ter tranquilidade. E a partir daí eu fui formulando um plano. Eu já fiz reserva de emergência várias vezes, já tive várias reservas de emergência, já andei para trás. Até que chegou um momento, e esse momento para mim foi crucial, que é quando eu resolvi ter a minha família e construir a minha família. Então, quando eu comecei a perceber num horizonte, além de mim e num prazo maior, algo realmente, aí a chave virou para mim. Aí eu percebi que eu precisava mudar. Né? Tinha um objetivo, né? Tinha um objetivo. E aí, a partir disso, realmente as coisas mudaram. Eu comecei a atrair coisas boas, a atrair bons negócios. Ainda tenho muito a evoluir, com certeza. Tem muita crença aqui que eu estou trabalhando. Mas o trabalho financeiro meu partiu daí de ter essa mentalidade clara em relação ao que eu queria. E aí, algo que eu gosto muito de falar, eu fui aumentando a minha renda, mas defini o meu padrão e o meu custo de vida em X até eu atingir o meu objetivo. Então, enquanto eu estiver nesse processo, é isso e ponto, acabou, né? Eu vou aumentar minha renda e toda a minha renda extra vai para essa construção de patrimônio. Jesus, eu gostaria de querer fazer isso. Muito bom, né? Mas acabei de comprar duas coisas que uma hora vocês vão saber. Me acompanhem nas redes. Agora eu já tô curiosa. Me siga para Toda saber vez mais. que eu pum, eu ponho. Mas graças a Deus a gente tem a AGE e cada vez me surgem mais negócios. Porque eu estou aonde? Sentada com as pessoas corretas. Porque não adianta a gente estar querendo falar de investimento sentada numa pessoa que não tem um pingo d'água. Exato. Então a gente tem que estar conversando com pessoas do nosso nível. Por quê? Porque elas vão ter dinheiro para nos contratar, porque a gente vai estar se relacionando com pessoas inteligentes, vai estar aprendendo, fazendo uma troca legal. Transformar o mindset que a gente tanto fala, da mentalidade, né? Isso que a Tati falou também achei bem interessante, que ela vivenciou tudo isso, né? E hoje ela pode aplicar nas pessoas que ela atende. Acho que isso para mim, assim, é o mais engrandecedor, quando a gente, né, passou pelo aquele processo de desenvolvimento, não é só aquela mentora ou aquele profissional que fala, né, um monte de regras, mas que no fundo não vivenciou aquilo, né? Exato. Então isso é bem bacana também. É você mesma, né? Você é mentora de carreira e você já passou por transições de carreira, né? Então você sabe os desafios que é. Sim, perfeito. Então isso é muito bom. Exatamente. Tati, para os jovens empresários que estão começando agora, que estão nos assistindo, eu tenho duas perguntas para te fazer, essa e uma outra que eu lembrei agora. E o que tu disse para eles em relação ao investimento? Como começar a fazer isso? Como eu comecei. Basicamente, para começar a investir, se organizar. Então, principalmente para jovem empresário, empreendedor, a gente tem a doce mania de misturar tudo e depois eu vejo como eu faço, abre a MEI, mas acaba pagando tudo pela conta PJ, ou às vezes nem tem a conta PJ. Confunde tudo, Confunde tudo. Então, assim, o primeiro passo é se organizar, ter clareza em relação ao que é PJ, o que é PF, é o teu Prolabore, enfim. Esse é o primeiro passo para começar a pensar em investir. E aí, a partir disso, você pode vir falar comigo que a gente vai traçar um plano para você. Bem. A outra coisa que me deu curiosidade, Kelly, porque a gente falou, né, que a Tati está há pouco tempo aqui em Balneário, mas por que ela veio para Balneário? O que fez com que ela escolhesse Balneário Camboriú, a nossa amada Balneário Camboriú,
para vir trabalhar com investimento, viver com a família dela, fazer essa logística toda de planejamento? Já estava nos teus planos procurar um outro lugar de qualidade de vida? Balneário Camboriú foi dentro das cidades que tu pesquisou? Ou tu veio para cá justamente porque tem muitos empreendedores, muitos investidores e é um prato cheio para quem quer trabalhar com investimentos? De tudo um pouco. Eu sempre tive o sonho de morar aqui. A minha família já vem para cá há muito tempo, já moramos aqui uma época e sempre tive o sonho desde adolescente para vir para cá. Mas com a fazenda no interior do Mato Grosso do Sul, ficava cada vez mais longe esse sonho de se concretizar, né? Então a minha vida estava muito interiorana e pouco litorânea. E aí eu tomei essa decisão de fazer a transição de carreira e nisso surgiu a oportunidade de vir para Balneário praticamente junto ali no momento que eu fiz essa mudança. E aí, das coisas que eu amo aqui é segurança, qualidade de vida. Eu sou uma pessoa que adora praia, adora o mar, então você tem essa opção se você gosta. Tem a opção de qualquer 100 quilômetros você tá numa serra, que nem agora vai fazer um frio no fim de semana ali, vai ter temperaturas negativas, você pode subir para a serra e curtir. Então tá muito bem localizada a cidade e de fato, você pegar aqui toda a região, Balneário, Itajaí, Joinville, é um mar de oportunidades, um mar de empreendedorismo. A gente brinca, mas é verdade, é a Europa que deu certo, é o Brasil que deu certo, é a Europa no Brasil. Então, realmente, assim, já morei em São Paulo, já morei no Mato Grosso do Sul, já morei no Paraná. Mas aqui é outra vida, é outra energia, de fato. Fugiu do jacaré lá do Mato Grosso, então veio pra praia. Vim para os tubarão na praia, mas realmente é muito mais gostoso, a vida é muito mais leve. Eu indico, recomendo. E se você está pensando em sair, não saia. Só isso que eu digo também. Procura a Tati, que ela te ajuda a te organizar, porque a gente sabe que a cidade é uma cidade que com tu tem que ter um alto, planejamento, né? Para morar aqui. Porque ao mesmo jeito que tu consegue financeiramente ganhar mais, trabalhando muito, você também tem um custo de vida um pouquinho maior, com aluguel, né, para quem não tem casa própria e tal. Mas se você tiver um planejamento e uma mentora, vai dar tudo certo. E o marketing, né, com a tua empresa, que a gente tem a Elisa Diesel também, e também a Mila Cabreira, que a gente entrevistou hoje aqui. Então, tá com dúvida, tá com insegurança, tá passando por instabilidade na tua empresa, ou até pro teu produto pessoal, entre em contato com a AGE, @age.bc, conversa com a gente, ou se você já viu algum perfil das meninas aqui da diretora, entra, chama elas, ou chama através da AGE mesmo, a gente vai direcionar. A Tati também está à disposição aqui para tomar aquele cafezinho que ela prometeu, a Kelly, a Mila, que a gente entrevistou antes também sobre marketing. Aproveitem e que vocês têm uma rede de apoio para vocês contarem. Paola, eu não sou associada da AGE, posso marcar um café contigo? Pode! Porque talvez você ainda não saiba as qualidades que tem de você fazer parte de uma associação sem fins lucrativos. Nós temos um propósito na associação, não somos um clube movido por dinheiro. A gente vai fazer você ter dinheiro, mas o seu propósito é muito maior. É você se capacitar, você se conectar para que você possa crescer junto. Daqui a pouco você não está vendo uma solução para o seu negócio e nós que temos mais expertise aqui, mentorando hoje mais de 150 associados, podemos te direcionar. E vai ser um prazer, então, poder ter essa relação estreita com você. Isso mesmo, né? Estendo aqui o convite também, e eu estou à frente do AGE Capacita, lembrando que nós temos alguns programas, alguns eventos específicos para capacitar os empreendedores que são associados nossos, e tem a oportunidade de estar aqui também no programa. A ideia é desenvolver e gerar negócios para você enquanto empreendedor. Inclusive tem evento amanhã, né? Tu vai, né, Tem, Tati? vou. Ah, tá. Tem que confirmar. Eu também cobro, tá? Eu mando mensagem. Ao vivo. Pergunto Ao vivo. por que não tá indo e tal, porque não adianta, gente, ó. Escreve o que eu tô dizendo. Não adianta você vincular a nenhum grupo e não ir. É a mesma coisa que tu comprar o livro e não ler. Não adianta tu ter a ferramenta ali e não usar ao teu favor, né? Igual a planilha financeira. Igual a planilha financeira. Perfeito. Então é isso, né? Eu acho que a gente vai ter que Chegou fazer ao uma fim. coisa que a gente não gosta. Mas o nosso tempo acabou.
Acabou. E aí, Tati, gostou da experiência? Agora conta pra gente. Como é que você tá se sentindo agora? Como é que você tá se sentindo agora? Tô bem mais leve, bem mais tranquila, bem mais calma. No começo é desafiador, mas depois a conversa vai fluindo. Para quem hoje não veio ainda dos associados participar do programa da AGE, o que tu tem para dizer para eles? Tu acha que é interessante? Como é que tu te sentiu? Faz um convite pra galera. Venham, só venham. É desafiador, mas como tudo na vida é desafiador, é muito gostoso, porque de fato você faz um bate-papo bem tranquilo, dá aquele friozinho na barriga no começo, aquela embromation que nem eu dei ali, mas depois vai fluindo e é aquela coisa, você tá falando de algo que você faz, que você domina, então conforme a conversa vai indo, você vai falar bem e é uma baita de uma oportunidade para nós, enquanto associados, e para a AGE de crescer, então só venham. Eu costumo dizer que quando não existe mais aquele frio na barriga é porque alguma coisa está errado, né? Porque se a gente tem o frio na barriga é porque a gente está na expectativa de fazer aquilo, aquela ação nova, aquele projeto novo. Então ele faz parte, né? E ele é bom. Exatamente. Exato. E além de termos o programa de televisão, né, Kelly, nós temos também o podcast da AGE. Exatamente. Que é o Pode Vir Empresário. Ou seja, o associado, ele além de ter de 2 a 3 eventos por mês, ele também tem a oportunidade de vir aqui no programa de televisão e no podcast sem custo nenhum, não tem custo. Ah, Paola, eu tenho um novo produto. Vamos ver se dá para botar na escala e você vem aqui, vai ser um prazer receber vocês. Esse aqui é o canal de vocês. Nós só somos a mediadora, né, Kelly? Para poder comunicar o trabalho de vocês. Que hoje a gente faz através de eventos de networking, eventos de capacitação, podcast, programa de televisão e, em breve, a revista. A revista, que a gente ainda não anunciou, mas vamos anunciar que eu estou alinhando lá com eles o contrato em breve. Muito bom. Só venham. Então, Tati, faz uma mensagem final pro pessoal que está te assistindo e depois a gente se despede. Bom, como a gente conversou muito aqui, eu quero te pôr o seguinte questionamento. Como que hoje está a tua relação com o dinheiro e como você enxerga o dinheiro na tua vida? E, a partir disso, pensa, me segue no Instagram e aí a gente vai conversar, me chama para um café e a gente conversa. Tá bom. Muito bom. Vamos nos despedir? Foi ótimo, minha estreia, adorei. Muito obrigada, Kelly. Estreou muito bem, eu tenho certeza que vocês amaram, porque ela fala muito bem. Nossa, ela é incrível. Eu sou muito fã dela, né? Kelly, muito obrigada por ter estreado aqui junto comigo. Você tem plena capacidade de tocar esse programa sozinha. Você é incrível. Foi uma joia que a gente achou como associada. Então, gente, vocês que estão assistindo, o associado também pode vir a ser diretor, pode vir a ser presidente. As oportunidades estão aí. Como você tem aproveitado as oportunidades? Muito obrigada, Kelly. Beijo. Foi uma honra estar com vocês. Muito obrigada, Tati. Obrigada. Compartilhem esse vídeo, encaminhem para as pessoas que você conhece, compartilhe conhecimento, não é para compartilhar bobagem, piada, porcaria. Compartilha conteúdo de valor e siga a página da AGE, @age.bc. E é isso aí, gente. Muito obrigada.